Não, foi o computador que falou. Já estão vendo você? Ah, sim. Eu estou vendo aqui você, peraí, admitir, a Cida, Andréia. Tá, eu acho que agora já começou, já está dando para ver. Hélio, Vitorino, tem mais uma outra pessoa. Tem várias outras pessoas. Conceição. E tem muita gente. Tem 19 por enquanto, ainda tem mais gente que vai entrar. Eu concluí o áudio. Você não gravou a reunião? Fala. 986. 986. 233. 233. 8581. 85. Leônidas, a sua câmera está fechada? Passaporte, assim. 5 M maiúsculo, peraí. 5 M maiúsculo, Z minúsculo, A 9 Y. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alguém pode me dar ok? Você está me ouvindo? Tá? Eu estou, Tá, eu estou. Ok, Eu estou. tá, eu estou. Velho, eu Tudo estou. ok. Eu também. Eu quero aparecer, agora eu quero aparecer. Vocês estão ouvindo também o Leônidas? Não.
Não, o dele tá fechado e a câmera também. É, só um minutinho. Porque eu não aceitei vídeo. Aí, não. Zenaide, então, eu sou o Leônidas Filho. Acho que meu pai ainda não entrou no chat. Ah, sim, Leônidas Filho. Só um minutinho. Ele Sem problema. tá entrando muita gente. E eu vou liberar o microfone dele e o vídeo dele. Só um minutinho. Tá sendo gravado também. Ih, eu vou fazer. Leônidas, apareceu aqui o Leônidas, mas é o Leônidas Filho? Tá, só um minutinho. O que tá só Leônidas que você pediu pra ligar a câmera sou eu, o filho. O filho. Tem que ser o outro, então. A câmera do Leônidas aparece. Já liberou a sua? A câmera do Leônidas, do seu pai, qual é? Qual o nome que está aparecendo aqui para mim? É esse Lepec. Lepec. Ah, tá. Já vi. Sim, perdi a principal. Aqui sempre vai ficar um, não, só aí você vai passando aqui, ó. Estou te vendo agora, Leônidas. Não, todo mundo tem participando. Tá ótimo. Vocês estão conseguindo visualizar o Leônidas Quaresma também? Estou visualizando você. Agora está você, Zenaide. Mas o Leônidas Quaresma está aí também. Agora sim. Leônidas, o seu som sumiu. Você tem que ligar o seu... E eu falo o seu som. É muito eu não ia fazer nada. É melhor deixar sem som aqui, tá vendo aqui? É sem som? Como é que eu vou escutar o microfone? Leônidas, vê aí o seu som. Sem som pra mim? A gente não está ouvindo o seu som, não. Eu não quero? Geralmente, as pessoas que não estão participando, não estão assistindo, deixam o microfone ligado. Aí, quando elas querem falar, elas ligam o microfone para poder falar. Mas ela não quer que eu fale, que não dá tempo. Então, deixa eu ver. Você está ouvindo bem? O som do Leônidas está fechado. Então, não, fala nada não. Ainda não entrou. Proteção no seu imóvel para Fabrício Queiroz, que por tanto tempo foi procurado. Queiroz fez exame de corpo de delito. Depois foi levado à sede da Polícia Civil em São Paulo. Nesse momento, Fabrício Queiroz está no exterior do prédio e ali vai passar por procedimento de polícia judiciária. O que é isso? É a identificação informal dele, os policiais também puxam ficha de antecedentes. O som do Leônidas está fechado. A gente está vendo aqui para poder ele falar. Onde marcou um helicóptero rumo ao Rio de Janeiro. Ele está com a televisão alta. Sim, mas A televisão está saindo aí. Ó. tem que abrir o som dele lá. Leônidas, o teu som está fechado. Continua fechado.
Selminha. Zenaide? Sim, sim, Neide. Zenaide? Não, não fui eu que falei não, Zenaide. Não, Neide. Quem foi? Não, não fui eu não. Zenaide, Conceição. Sim, Conceição. O vídeo está interrompido. Está interrompido o seu? Acho que seu vídeo está interrompido. Vocês me ouvem agora? Agora ouviu. Ótimo. Isso. Agora melhorou, Leônidas. Então, que bom que chegamos a um ponto bom. Todos estão ouvindo? O Leônidas? Estou. Ah, que bom. Estou ouvindo sim, Zenaide. Pessoal, o Leônidas Quaresma, a maioria de vocês conhecem, é auditor fiscal da Receita Federal e sempre nos ajudando há muitos anos, né? E como o tempo é curtinho, eu fiz assim uma listagem dos tópicos que mais são que levam às dúvidas da maioria das pessoas. Então, ele vai falar sobre esses tópicos e depois, quem quiser, ele tem algumas perguntas, algumas pessoas têm alguns questionamentos, eu depois vou passar para ele vai responder às pessoas. E já combinei com ele que talvez na quinta-feira que vem nós vamos fazer uma outra live, tá bom? Uma outra palestra com ele, para dar continuidade. E ele vai falar aí que ele que ele está como plantonista numa associação, que eu vou deixar que ele fale, que ele deu contato, para que quem quiser ligar para ele também, que ele pessoalmente, como sempre, está sempre disposto a colaborar conosco. Leônidas, quero te agradecer. Gostaria de agradecer também a Damares, que é a presidente da Unipec, União dos Profissionais de Escritórios de Contabilidade, da qual a associação que eu fiz parte durante muitos anos, a Neide Pérez, que está aqui, que é nossa amiga, que é conselheira, faz parte da Unipec desde o início, e foi conselheira do CRC, e fez parte do SESCOM comigo. Estou vendo ali, acho que é o Hélio Donin. É o Hélio Donin que está ali? É o Hélio Donin. É o Hélio Donin. O Hélio Donin, que também já foi presidente da Unipec e do SESCOM, né, que também fiz parte. Bom, eu já falei demais, vou deixar o Leônidas falar, porque ele tem muita coisa para falar aí, depois vocês tirarem as suas dúvidas com ele, tá? E agradecer a presença de vocês todos. Boa noite a todos. Eu quero dizer primeiramente que é um prazer estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de alguma forma colaborar. Eu me aposentei em outubro do ano passado. Para quem não me conhece, eu fui auditor fiscal da Receita Federal, me aposentei em outubro do ano passado, mas aí com essa pandemia eu não podia me furtar. Quem me conhece, quem me conheceu há mais tempo no trabalho, sabe que eu fazia como se fosse um plantão fiscal com prazer. Eu atendia as pessoas, gostava de orientar, de explicar, de ajudar. E aí, agora aposentado, eu não consegui, digamos, me furtar a ficar parado sem poder ajudar, especialmente essa pandemia. Então, eu consegui um telefone, uma linha, especialmente para poder prestar um plantão fiscal virtual, que eu chamei. Então, para quem quiser anotar, eu posso até repetir depois, mas já de início eu quero deixar o telefone 99976 Anota aí para mim, Marcos. 9976 3686. Tá? 3686. Isso. Eu estou atendendo todos os dias, de 9 às 16 horas. 3686. Depois eu passo para vocês também. Obrigada. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade no preenchimento da declaração, alguma dúvida de legislação, de procedimento, pode me ligar, eu atenderei com o maior prazer, ok? Ai, que bom. Já que a Receita não dá plantão fiscal, que já não dava há muito tempo, e eu, digamos, tentava preencher essa lacuna. Agora, aposentado, eu não vou me furtar a isso. Eu vou continuar, na medida do possível, enquanto eu puder, vou continuar tentando ajudar as pessoas. Espero que os ajude de alguma maneira. Bom, se vocês quiserem, eu posso repetir no final para quem chegar depois e tal, mas então vamos nós, que o tempo é curto. Bom, o que eu vejo que interessa principalmente a vocês é a questão do inventário, declaração de final de espólio. Bom, primeiro ponto, os inventários judiciais, a data de
o programa a ser utilizado, se o inventário, se a decisão foi dada no, digamos, no ano calendário, e o trânsito em julgado ocorreu até fevereiro do ano seguinte, o contribuinte vai usar o programa do exercício, vamos, para simplificar, o inventário judicial que a sentença foi dada em 2019. Se o trânsito em julgado se der até o final de fevereiro, em condições normais, esse ano, eu não vou falar desse ano porque é especial, mas em condições normais, quando o prazo é abril. Se o trânsito se der até o final de fevereiro, significa que o contribuinte vai ter 60, o inventariante vai ter 60 dias para fazer a declaração. Então, o prazo de entrega da declaração seria abril de 2020, em condições normais. Se a sentença aconteceu em 2019 e o trânsito se der a partir de abril, ele vai usar o programa de 2020, mas o prazo de entrega é 2021. Agora, no inventário por escritura pública, é um prazo normal. Se a escritura for no ano calendário, a declaração e o programa e o prazo serão do ano seguinte. Ok? Eu vou falar mais ou menos rápido, depois vocês me tragam as perguntas. Bom, essa é a questão do espólio. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que existem duas situações em que o contribuinte pode o herdeiro pode receber o bem por um valor maior do que o da escritura. Tá? Transmissão causa mortes e adiantamento da legítima. Então, no caso de uma final de espólio, ainda que o Estado atribua um valor para aquele bem, o inventariante ele pode atribuir o valor de mercado se ele quiser. Se ele atribuir o valor de mercado e, nesse ponto, tiver apurar ganho de capital, pode ser que ele venha apurar imposto. Tá? Então, é interessante o inventariante verificar qual é a intenção do herdeiro. Se a intenção do herdeiro for receber esse bem e vendê-lo para comprar um outro de valor maior, sendo um bem, um imóvel residencial, ele não vai pagar ganho de capital. Mas se ele pretender vender para gozar a vida, viajar, gastar esse dinheiro, é interessante que ele traga esse valor de mercado para o herdeiro pagar muito menos ganho de capital do que o espólio pagaria. Okay? Uma outra coisa que eu vou falar rápido também é moléstia grave. É interessante, eu vejo que muita gente, digamos, tem moléstia grave e não sabe usufruir. E aí, o que eu diria é que as pessoas às vezes se perdem. Basta que o contribuinte tenha um laudo oficial para que ele possa gozar do direito da isenção sobre provento de aposentadoria, reforma, reserva ou pensão. Inclusive, pensão alimentícia judicial também tem direito à isenção. Não precisa, digamos, o laudo ser da fonte pagadora. Independente da fonte pagadora reconhecer a moléstia ou não, se ele tiver um laudo oficial, quer dizer, de um órgão público, basta que ele faça a declaração informando esse rendimento como isento, a Receita vai acatar e vai devolver a restituição a ele. Quer dizer, vai dar a restituição a ele, independente da fonte pagadora continuar retendo ou não. Ok? Outro detalhe é que não se exige a contemporaneidade da doença. O contribuinte que tenha tido uma moléstia grave um dia, ainda que curado, se ele vier a se aposentar, quando ele conseguir se aposentar, ele vai ter direito à isenção. Ok? O que mais? Bom, e aí uma outra dúvida que as pessoas têm também, que é mais ou menos recorrente, é quem pode ser dependente. Existem aqueles que são clássicos que podem ser dependentes. Filho menor até 21 anos, estudante universitário ou cursando escola técnica, profissional, até 24, lembrando que as pessoas têm 24 anos até a véspera de completar 25. Então, no ano que o filho completa 25 anos, se ele for universitário, ele pode ainda ser dependente. Ok? E uma coisa que, digamos, é interessante que as pessoas às vezes não estão atentas é o pai, mãe e avó. Pai, mãe e avó, se receberam no ano até o limite de isenção, que é 22.847,76, ele pode ser dependente do filho. Ok? E aí alguém pergunta, e sogra, pode? Existe um conceito, existe uma diferença entre declarante e dependente.
declarante é aquele que, tendo rendimento, faz a sua declaração junto com outra pessoa. Tipo marido e mulher. Se ambos tiverem rendimentos, os pais de ambos, se receberem até esse limite de isenção, podem ser dependentes. Então, o marido, digamos, é o dono da declaração, é o cabeça do casal. Ele faz a declaração, a mulher tem rendimentos, declara junto com ele. Os pais da mãe, se receberam menos que o limite de isenção, poderão aparecer na declaração como dependentes. E aí alguém pode pensar, mas então, sogro pode? Não. Eles não estão na condição de sogro, estão na condição de pais do outro declarante, que tem rendimento. Então, declarante... Desculpe um instantinho, desculpe interromper você, mas tem os nossos colegas, tem alguns colegas com o microfone aberto, e tem gente que está vendo televisão e tal. Seria bom se todos fechassem os seus microfones, deixassem apenas o do Leônidas e da Zenaide abertos. E assim não incomoda, está incomodando muito essa televisão, desculpa, tá? Já vou fechar aqui. Se pudessem fazer isso, até coloquei uma mensagem. Eu acho que você consegue, talvez, Zenaide, você como, digamos, dona da reunião, eu acho que você consegue fechar o microfone dos outros. Tá? Eu coloquei você como anfitrião, aí acabou que eu não posso fechar. Doutora Zenaide, pode sim. Pode, é só apertar no microfone. Vou tentar aqui. Eu tenho que descobrir quem é que está com o microfone aberto. Sim, então, entenderam? Então, sogro e sogra não podem, o pai e a mãe podem ser dependentes de um declarante. Então, a diferença entre declarante e dependente é aquele que, tendo rendimento, opta por declarar em conjunto com outra pessoa. E dependente é aquele que tem a previsão, mas não tem rendimentos. Ok? O que mais que eu posso lembrar? Eu gostaria que alguém trouxesse essas perguntas, até para, a partir da pergunta, digamos, desenvolver um pouco mais e tentar contar para vocês o que eu acho que vocês não sabem. Você tem alguma pergunta, Zenaide, que pudesse trazer? Sim. Leônidas, você até falou sobre, no caso de moléstia grave, no caso, para pedir a isenção. Essa isenção, a gente tem que levar os documentos, atestados médicos, conforme você falou, pode ser qualquer documento público, de hospital público também, né? Isso. Que é o melhor. E isso tem que ser feito um processo dentro da Receita Federal? Não precisa de processo, não. O que acontece? A pessoa, digamos aquele que já está aposentado. Ele já está aposentado, descobre que tem moléstia grave. E até descobre que já tem moléstia grave há mais tempo, retroativamente. Ele vai num órgão público, um hospital público qualquer, ou se, digamos, ele for aposentado de um órgão público, digamos, de algum ministério, do Estado, ele vai no serviço médico da sua fonte pagadora e pede que o médico dê um laudo dizendo que ele tem moléstia grave e desde quando. A partir desse laudo, a fonte pagadora deixará de retê-lo na fonte. Mas se ele descobrir que tem essa moléstia grave retroativamente, basta que o médico diga que ele tem aquela moléstia desde tal data e ele vai poder pegar de volta tudo que foi retido. Basta que ele faça a declaração informando como isento e, se for o caso de retificar, ele retificar essas declarações informando como rendimento isento os proventos de aposentadoria, reforma, reserva ou pensão a partir da data que o laudo determinar. Ok? Então, eu digo que não precisa da concordância da fonte pagadora. Eu vejo que muita gente deixa de pedir porque o Estado ou o município, por razões, digamos, tem algumas razões que eles não gostam de reconhecer. Porque se eles reconhecerem, eles perdem esse dinheiro. E aí o contribuinte deixa de usufruir do benefício achando que a fonte pagadora tem que reconhecer. A fonte pagadora não tem que reconhecer. Se ela não reconhecer, o contribuinte vai fazer a declaração, vai cair na malha e vai simplesmente apresentar o laudo na malha. E o fiscal vai liberar a declaração e ele vai receber a restituição dele. Ok? Outra coisa, para quem tenha mais do que uma fonte pagadora de pensão, de aposentadoria, ele não precisa ter um laudo para cada fonte pagadora. Eu já vi pessoas também que, digamos, tem uma pensão do falecido marido, que era militar, então tem uma pensão do Exército. Tem a aposentadoria dela e tem uma aposentadoria do INSS e tem uma aposentadoria também do município, que ela era professora. O Exército reconheceu, o INSS e o município não reconheceram. Eu já vi pessoas que, digamos, oferecem a tributação, o rendimento do município e do
e do INSS, nesse nosso exemplo, achando que, como eles não reconheceram, não tem direito. Não é nada disso. Basta um laudo para valer para todos os proventos de reforma, aposentadoria, reserva ou pensão que ele tenha. Ok? Mais uma vez, lembrando que também não é comum, as pessoas não se atentam, mas pensão alimentícia judicial também. Tá? A lei não distingue que tipo de pensão, ela fala simplesmente em pensão. Então, pensão digamos, também é contemplada. Uma outra coisa, estava conversando com meu filho, que é advogado, também estava comentando que, digamos, a Justiça tem reconhecido com relativa facilidade a questão da moléstia grave a partir de laudos particulares. Quer dizer, na Justiça, o juízo, via de regra, não está exigindo o laudo oficial, porque muita gente, digamos, tem condição, descobre que tem moléstia grave, procura se tratar num bom hospital particular, tipo num Copa Star, o médico digamos, dá o laudo para ele e ele não consegue essa transcrição do laudo particular para um laudo oficial para gozar da isenção. Segundo eu pude apurar, o juízo tem reconhecido com facilidade o direito à isenção, mesmo com laudo particular. Então, especialmente esse seleto público aqui, que é composto principalmente de advogados, estejam atentos e orientem seus clientes nessa situação, entrem na Justiça, o juízo reconhece o direito à isenção, leva na receita a decisão do juízo e pronto. Ele consegue, com certeza, buscar aquilo que foi retido indevidamente. Okay? Leônidas, a outra questão que causa muita dúvida, principalmente em advogados, que às vezes desconhecem, por desconhecimento mesmo, tá? A questão do o cliente que recebe uma indenização judicial, tanto trabalhista quanto civil, aqueles honorários, pode ser tanto de sucumbência quanto de contratuais, o cliente pode deduzir do valor bruto para poder a base de cálculo do imposto de renda na fonte vai ser o líquido, menos os honorários que estão sendo pagos para o advogado, né? E o advogado vai ter que, se for pessoa física, ter que ter o cuidado de já recolher o carnê-leão, não deixar para poder fazer o ajuste na declaração do ano seguinte, não é isso? Porque alguns fazem essa confusão. Então vamos falar um pouquinho desses rendimentos. Em geral, esses rendimentos na Justiça referem-se a meses ou anos anteriores. A gente chama isso de rendimento recebido acumuladamente, RRA. Antes de 2010, a lei, como o imposto de renda é mensal, regime de caixa, até antes de 2010, a lei não previa isso, mas mudou. Antes de 2010, o contribuinte que recebesse esses atrasados, quer dizer, esse rendimento recebido acumuladamente, ele tributava junto com a declaração de ajuste, se somava aos rendimentos daquele ano e ele pagava uma fábula de imposto de renda. A lei veio corrigir essa distorção. O que a lei diz? Não é exatamente isso que ela diz, mas, para facilitar o raciocínio, eu vou dizer como é que é. Um contribuinte que, por hipótese, receba um atrasado relativo a 24 meses. Ele passou 2 anos fazendo jus a um determinado rendimento, uma gratificação, a fonte pagadora não pagou a ele à época e ele entra na Justiça para receber esse dinheiro. Passam-se os anos e ele recebe aqueles 2 anos de gratificação a que ele fazia jus de uma vez só. O que ele vai fazer? Como é que ele vai calcular isso? A lei diz que ele vai ser tratado como se ele tivesse recebido no tempo correto. Então, se esse contribuinte passou 2 anos com direito a receber uma gratificação e não recebeu, na verdade, ele tem 26 meses de gratificação. Então, é como se você pegasse a tabela do mês do recebimento, digamos que ele recebeu agora em junho. Você pega a tabela do imposto de renda de junho, multiplica por 26, você vai achar um tabelão. E neste tabelão você vai incluir, vai submeter esse rendimento de 26 meses. Dito de outra maneira, é como se você pegasse o salário médio dele, pegasse o que ele recebeu, dividisse por 26 e aplicasse a tabela do mês. Aquele valor de imposto apurado, você multiplica pelo número de meses, vai ser o imposto devido dele, que é muito, mas é muito mais vantajoso do que era antigamente. Tá? Então, na declaração, ele vai informar lá
A lei já diz que esse rendimento de tributação é exclusiva, mas no programa ele tem a opção de optar como exclusivo ou como ajuste. Via de regra, é mais vantajoso ele colocar isso como exclusivo. Tá? E aí vai deduzir o que ele pagou ao advogado, todas as custas, advogado, contador para fazer os cálculos, tudo que ele gastou para receber esse dinheiro, ele vai diminuir do rendimento e vai informar só o líquido, ok? E o advogado, a pessoa física, o advogado, o contador que recebeu, vai pagar o carnilhão, que recebeu isso de pessoa física, vai apurar e pagar o carnilhão no mês. Certo. E agora também o outro cuidado que o advogado deve ter também é o seguinte, que desde que houve a super-receita, toda a Previdência deixou de ser uma autarquia com receita própria. Então, passou tudo para a Receita Federal. E a Receita Federal começou a fiscalizar, né? Então, antigamente, o que o contribuinte fazia? Tinha o carnelião, pagava os seus o valor que ele quisesse ali, né? E não se preocupava na hora da aposentadoria. Só que agora, a Receita, na hora que você faz a sua declaração, você informa os valores que você recolheu de contribuição previdenciária. A Receita Federal está querendo a receita correspondente, que é a base de cálculo daquela contribuição no carnê, né? Que é difícil, Exatamente. né? As pessoas entenderem. Naquela ficha de rendimentos recebidos de pessoa física, você tem lá a coluna da contribuição previdenciária e do carnelião. Quem informa que teve rendimentos de trabalho não assalariado, que é aquela primeira coluna, a Receita ela é capaz, nesses casos, a pessoa informa rendimentos de trabalho não assalariado. E a Receita verifica na declaração se esse contribuinte contribuiu para a Previdência como empregado, porque ele pode ter rendimentos de salário e rendimentos da autonomia. Se ela verificar que foi recolhido contribuição previdenciária de salário, ela não cobra do rendimento de trabalho não assalariado. Mas aqueles que não têm contribuição como empregado, ela vem cobrando... Gente, tem alguém aí com um som aí alto, aí de um... tem alguém com a televisão ligada. Então, a Receita já aconteceu e pode vir a cobrar de novo sobre esse rendimento de trabalho não assalariado. E também o carnelião, quando você informa que teve rendimento de pessoa física, a Receita é capaz de verificar que você deveria ter pago o carnelião e ainda que você pague no ajuste, ela pode lhe cobrar uma multa de 50%, que a gente chama de multa isolada, que é a multa pelo não pagamento do carnelião na data correta. Ok? Essa multa de 50% pode vir a ser cobrada, é um auto de infração, e esse contribuinte vai ter direito de pagar com 50% de redução se pago em até 30 dias. Mas fiquem atentos com isso. A questão da contribuição previdenciária para os autônomos e o carnelião para quem tem rendimento de pessoa física. Ok? A Cida ela estava com uma dúvida. Não sei se ela ainda está aí. Deixa eu ver se a Cida está aqui. Enquanto isso, deixa eu falar um pouquinho, já que a gente falou de final de espólio, que eu acho que é bastante interessante para vocês. Veja bem, o contribuinte que, digamos, o inventariante terminou o inventário, ele fez a declaração de final de espólio. E aí, depois disso, descobre que vai haver ou houve uma sobrepartilha. O que esse contribuinte vai precisar fazer? Não é possível, hoje ainda não é possível, entregar 2 declarações de final de espólio. A perspectiva é que isso mude, ok? A Receita tem tentado, está trabalhando para mudar essa perspectiva para que o contribuinte possa fazer diversas declarações de final de espólio, já prevendo as sobrepartidas, mas hoje não é possível. Então, o contribuinte que tenha feito uma declaração de final de espólio e descubra que foi feito ou virá a haver uma sobrepartilha, ele vai precisar retificar essa declaração de final de espólio para uma declaração normal, uma declaração intermediária de espólio, que é igualzinha à declaração normal. Quer dizer, ele vai informar nessa declaração, o único senão é que ele vai precisar redigitar toda a declaração de final de espólio, porque não é possível, o programa não deixa ele recuperar os dados
através do programa, os dados da final de espólio para uma declaração de ajuste. Então, ele vai redigitar toda a declaração de final de espólio para uma declaração de ajuste e vai fazer uma nova declaração de espólio. Se, digamos, entre a declaração de final de espólio, a primeira, e o final da sobrepartilha demorar muito tempo, quer dizer, passar-se mais de um ano, e esses bens a serem sobrepartilhados tiverem um valor de mais do que R$300 mil, o inventariante vai estar obrigado a fazer as intermediárias de espólio. Ele vai fazer a declaração normalmente, as intermediárias de espólio, e, ao final da sobrepartilha, ele vai fazer uma nova declaração de espólio. Ok? E vai ter que pagar multa? Não. Aquela declaração primeira de final de espólio entregue, ela é considerada, ela simplesmente vai mudar o modelo. Aquela declaração vai continuar entregue. Talvez ele tenha uma certa dificuldade, porque na declaração de bens, na declaração de final de espólio, ela é facilitada porque ela pergunta o valor do bem na data da partilha e o valor de transferência que é atribuído pelo inventariante. Tá? O inventariante pode botar o valor que ele quiser, quer dizer, pode botar o valor de mercado se ele quiser valorizar esse bem. É uma das situações em que ele pode valorizar esse bem, tá? Na hora da transferência, independente do valor da escritura. Mas, nesse caso, que ele vai transformar uma final de espólio em intermediária, ele vai precisar fazer na descrição do bem, ele botar, digamos, ele dissertar o que coube a cada herdeiro. Tá? Na final de espólio, o programa já faz isso. Ele tem lá um quadrinho que ele pergunta os percentuais, um apartamento, quanto coube a cada um. E aí o programa já pergunta o percentual para fazer a distribuição. Numa declaração intermediária de espólio, ou naquela em que o próprio, digamos, a alienação do bem se deu ao longo do inventário, o contribuinte vai precisar descrever naquele quadro da discriminação do bem a quem coube cada coisa. Então, ele vai escrever lá, apartamento tal, tendo cabido a fulano de tal, tantos por cento, a cicrano, tantos por cento. Ele vai descrever isso. Por quê? Porque essa declaração intermediária não tem essa facilidade de informar o percentual. Ok? Certo. A Cida, ela está perguntando, para um profissional liberal que não recolheu mês a mês o carnê-leão, como faço esse imposto de renda? Ele pode calcular mês a mês o quanto ele devia de pagar de carnê-leão e recolher com multa e juros. Na verdade, o que se constata é que, no processamento da declaração, o sistema aproveita todos os pagamentos de carnê-leão feitos até março, quer dizer, até o início do processo da entrega da declaração, porque entende-se que, a partir da data da entrega da declaração, já não caberia mais recolhimento de carnê-leão. Então, esse contribuinte ele pode calcular multa e juros desse carnê-leão, informar na declaração, e se eventualmente ele cair na malha, porque se o sistema não for capaz de reconhecer esses pagamentos, ele vai apresentar esses DARFs na malha e a malha vai liberá-lo o fiscal vai liberá-lo da malha. Tá? Se não, ele, digamos, ele vai recolher no ajuste o imposto devido, porque o carnê-leão, se não for pago antecipadamente, ele vai ser cobrado no ajuste, mas aí ele corre o risco de receber essa multa isolada de 50% do valor que ele deveria ter pago. Tá? É preferível ter esse cuidado, né, antes de apresentar a declaração de imposto de renda, já fazer o levantamento de tudo, recolher tudo e... Sim, é bom que ele faça isso antes do prazo inicial de entrega da declaração, que é antes de março. Antes de fazer a declaração, exato. Exatamente. Para não ter o dissabor de ter que comparecer na malha para apresentar os DARFs. Verdade. E aí assim, já está saneando a situação, né, Neide? É verdade. Sim. Uma coisa que eu já vi algumas pessoas se atrapalharem, o que acontece? Na declaração de pessoa física, quer dizer, quem tem rendimentos de pessoa física, existem aqueles profissionais que, digamos, quando recebem, dão a quem paga o direito da dedução. São os médicos, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos e administradores de imóveis. Ok? Para essas profissões, quando o contribuinte se qualifica na declaração dizendo que ele é médico, dentista, profissional médico ou administrador de imóveis, o quadrinho lá de rendimentos recebidos de pessoa física, ele exige o CPF do pagador. Tá?
Por quê? Para evitar que esse contribuinte caia na malha. Digamos, você pagou a um médico pessoa física, você vai colocar na sua declaração que pagou ao Dr. João um determinado valor. Se o Dr. João informar na declaração dele que recebeu de você aquele valor, certamente você não vai cair na malha, ok? Então, por isso exige-se desses profissionais a informação do CPF do pagador. Para os outros que não têm essa obrigação, basta que o contribuinte some tudo que ele recebeu de pessoa física e informe lá no quadro de valor a cada mês esse total recebido e não precisa preencher com o CPF. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que essas pessoas que não estão obrigadas a informar de quem receberam, dá um trabalho medonho você fazer aquilo mês a mês para diversas pessoas. Imagine alguém que receba, por hipótese, a cada mês rendimentos de 10 pessoas. Ele vai ter que informar 120 vezes o CPF e o valor. Por quê? Em janeiro, ele vai informar 10 vezes aqueles CPFs. Em fevereiro, informar 10 vezes aquele CPF. E eu já vi pessoas que ficam ansiosas e perdem um tempo enorme achando que são obrigadas a informar o CPF. Não. O CPF ele é obrigado a ser informado por aqueles que permitirão a dedução do contribuinte. São os profissionais médicos, os administradores. Ok? Então, se você não está obrigado a informar o CPF, você não é desses que a quem foi exigido o NIS e o registro profissional não precisa preencher o CPF dos seus clientes. Ok? Certo. Agora, uma coisa que a pessoa, às vezes, tem cliente que vem, por exemplo, fez uma consulta na Policlínica do Rio de Janeiro. Aí traz aquele papelzinho que não é a nota fiscal. Aí a pessoa tem que ter o cuidado de pedir a nota fiscal, né? Sim. Hoje em dia está muito comum, digamos, os prestadores de serviços médicos, principalmente, abrirem empresas. Tá? As clínicas já emitem nota fiscal e tem muitos profissionais médicos que resolveram abrir empresa porque talvez saia mais barato o custo tributário. E é comum essas pessoas enviarem a nota fiscal por e-mail. Tá? Então, vocês fiquem atentos, especialmente se for a nota carioca. Peça ao seu cliente, para quem você faz declaração, para ele fazer um cadastramento na nota fiscal carioca e busque essas notas fiscais que possivelmente foram para o e-mail e talvez ele não as tenha pego fisicamente. Lembrando que pessoa jurídica dá nota fiscal, pessoa física dá recibo. Então, se você for no laboratório, é comum às vezes você vai no laboratório fazer um exame ou mesmo numa clínica, ele te dá, como a Zenaide falou, um recibo provisório. Mas não volte lá e cobre dele a nota fiscal, porque este recibo provisório dado por pessoa jurídica não serve, não é acatado pela malha, ok? Então, fiquem atentos e há casos que, digamos, quando você vai cobrar, o prestador de serviço acaba te dando uma nota fiscal da data. Então, você vai fazer sua declaração agora em abril, vê que só tem o recibo provisório, vai lá no prestador de serviço. Eu não emiti aquela nota, vou emitir agora. Conclusão, ele vai emitir uma nota de 2020, quando o serviço foi prestado em 2019. Tá? Isso pode dar problema também para você. E uma outra coisa, já que a gente está falando de nota fiscal e de datas, uma coisa que é comum as pessoas terem dúvida. Você tem um plano de saúde, você vai lá no médico e, digamos, você numa emergência, foi se consultar, teve um problema qualquer, foi no hospital e, naquele momento, o plano de saúde não autorizou. Você quer ser tratado, o que você faz? Você dá um cheque, calção, se trata e a clínica desconta esse cheque. E aí ele dá uma nota fiscal daquele procedimento, com aquele gasto, e você leva essa nota fiscal ao plano de saúde para pegar o reembolso. Se isso acontece muito próximo do final do ano, a chance do reembolso acontecer no ano seguinte é muito grande. Então, como declarar isso? Bom, veja bem, neste caso, você teve aquele custo no ano calendário, ok? Você, digamos, teve a indisponibilidade financeira, porque você teve aquele gasto no ano calendário. Então, na sua declaração seguinte, quer dizer, no ano seguinte, você vai fazer a sua declaração e vai deduzir a totalidade daquele gasto, ainda que você saiba quanto o plano de saúde reembolsou, mas ele reembolsou no ano seguinte. Para tentar exemplificar, trocar em caso prático para ficar mais fácil. Você, digamos, se internou no dia 25 de dezembro,
saiu do hospital no dia 28. Pegou a nota fiscal, no dia 2 de janeiro, você foi no plano e entregou essa nota fiscal. Significa que aquele gasto você teve em dezembro de 2019. E aí deu entrada no plano dia 2 de janeiro, dia 15 de janeiro, o plano de saúde lhe reembolsou. Ainda que você saiba o quanto foi reembolsado, como esse reembolso aconteceu no ano seguinte, você não vai informar esse reembolso naquele momento. Você vai deduzir aquela despesa integral e no ano seguinte, quer dizer, no caso em 2021, você vai colocar aquele reembolso como se fosse um rendimento do plano de saúde. Um rendimento pago a você pelo plano de saúde. Ok? Certo. Uma pessoa que faz parte de uma associação, de uma sociedade, né, de uma empresa, de um escritório de advocacia, por exemplo, ele não é uniprofissional, mas tem outros sócios. Esses lucros distribuídos, não sei como é que está agora, porque já estou bastante tempo afastada da contabilidade, né? E os lucros distribuídos, o Prolabore, como que ele deve ficar atento? Bom, o Prolabore, em geral, digamos, nas empresas, os sócios tiram o Prolabore no limite da contribuição previdenciária, quer dizer, certamente o Prolabore fica sempre abaixo do limite de obrigatoriedade de declaração, sempre abaixo dos 28, porque ele acaba recebendo a distribuição de lucro, continua rendimento isento, e o Prolabore é um salário, ele vai tributar no ajuste. Tá. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Que queira... Eu posso fazer uma pergunta? Ele pode repetir. Por favor, ele pode repetir. O senhor Leônidas pode repetir o que ele falou do que você perguntou, Zenaide? Do lucro distribuído. Que eu não consegui anotar. Do lucro distribuído e do Prolabore. Da Sociedade de Advogados, O que se constata normalmente é que os sócios eles recebem como Prolabore um valor muito baixo, que, digamos que é como se fosse um salário. Então, isso vai ser tributado no ajuste. O lucro distribuído ele é rendimento isento. Então, normalmente, as sociedades elas pagam como lucro distribuído a maior parte do que os sócios recebem por ser isento, e a empresa, em geral, paga muito menos do que a pessoa física, e o Prolabore, em geral, é pequenininho. Normalmente, é algo em torno do limite de isenção. Sim. Entendeu, Precisa Isabel? de balanço mensal para isso? Ou basta um balanço de resultado? E aí você me pegou que pessoa jurídica não é a minha especialidade, eu não vou correr risco de falar bobagem. Tá? A minha especialidade é pessoa física. Pessoa jurídica eu nunca me interessei muito e na verdade, nunca estudei. Talvez até venha agora aposentar, talvez venha até me situar nisso, mas, por enquanto... No caso, Vitorino, para fazer a declaração de pessoa física, acho que não vai ser necessário, né? Só se a fiscalização mandar para a pessoa jurídica, né? Para o setor da fiscalização pessoa jurídica, né? O advogado que recebe mensalmente, todo mês, R$6.000, e ele sai como Prolabore apenas o salário mínimo. Tem uma diferença que é lucro. Como a Receita diz que é lucro, se você não apurar esse lucro, vai lançar a título de quê? Antecipação de lucros? Aí é verdade. Então, um pouquinho, Sim, mas já estava me esquecendo desse detalhe, é verdade. Então, essa tem que é a questão. Tem que apurar mesmo, tem que fazer apuração mesmo. Tem que fazer apuração. Mensal. E essa apuração, basta um balanço de resultado, porque o Código Civil fala em balanço patrimonial e balanço de resultado. Não é? Nessa seara não vou me arriscar, não. Mas eu lembrei de uma coisa que é interessante, que eu já vi muita gente, e boa, falar bobagem em relação a isso. Em relação ao MEI. É um negócio que está muito em moda, é o MEI. Tá bom. O que a legislação do MEI diz? Diz que o MEI, dependendo da atividade dele, o rendimento dele é isento até o limite do lucro presumido. Então, por hipótese, um MEI que preste serviços, do faturamento dele, 32% vai ser rendimento isento. E as pessoas perguntam, o que eu faço com que ultrapassar esse limite do lucro presumido? Não faz nada. MEI não tem previsão de tributar o que passar desse valor de rendimento isento. Ok? Entenderam o que eu quis dizer?
eu já vi muita gente, contador e até advogado, dizendo para o contribuinte, se você é MEI, até, no caso de prestação de serviço, até 32% é rendimento isento. O que passar dos 32%, você vai ter que tributar. Não é verdade. Isso é bobagem, está errado. Não há previsão de tributação do rendimento do MEI. MEI não paga imposto. Ele só paga aquela contribuição mensal, que aí está tudo embutido. Imposto de renda, contribuição social, ok? Leônidas. Eu estou falando isso que eu já vi. Oi, diga. Eu sou contadora. Eu sou uma que sou dessa opinião que tributa a diferença, mas eu vou explicar por quê. Como é que você vai conseguir fechar a declaração daquela pessoa se eu estou com a declaração aberta? Vamos imaginar que ele não tenha gasto dinheiro. Eu sei o que você quer dizer, eu já sei. Já vou responder a você. você. 70 mil na conta. Já entendi. O que eu faço? Eu tenho dois caminhos. Ou eu tributo, ou eu fecho a contabilidade dele e apuro o lucro e jogo na isenção, na outra coluna. Então, o que acontece? No MEI não há previsão de cobrança de imposto. Tá? Isso é fato. Não tem previsão legal para cobrança de imposto sobre o MEI. O que acontece? Digamos, a pessoa, está lá no limite do lucro presumido, mas ele tem, necessidade de cobrir variação patrimonial. Aí é por vontade dele, ele oferece a tributação aquilo que ele precisa para cobrir variação patrimonial, mas não é obrigatório. Da mesma maneira, se você, joga no bicho, que é uma atividade, ilegal, ganha, e você quer ficar quites com a receita, quer dizer, você vai ter que botar aquele rendimento do bicho na sua declaração. O que fazer? Ficar com variação patrimonial descoberto? Não. Você vai e joga naquilo em rendimentos recebidos de pessoa física, que você não precisa mostrar a origem, que a Receita não se interessa pela licitude do rendimento. A Receita se interessa pelo pagamento do imposto. Então, você oferece a tributação e ponto. O que eu digo é que eu já vi muitos MEIs sendo induzidos a pagar imposto desnecessariamente. Se ele precisar cobrir variação patrimonial, ele vai tributar. Ele vai oferecer a tributação como ofereceria um prêmio de jogo do bicho, uma loteria, alguma atividade lícita ou não. Mas não é obrigatório. Tá? Entendi. Obrigada. Então, por favor, não penalizem os pobrezinhos dos MEIs, que MEI é aquela pessoa que praticamente está excluído. São os chamados invisíveis. A maioria são os invisíveis. Então, não é justo que a gente penalize ainda mais. Eu acho que eu não acho que a gente pague muito imposto. Eu acho que a gente não tem o retorno do imposto que paga. Por isso, a gente é obrigado a pagar plano de saúde, quem tem filho é obrigado a pagar escola, a gente é obrigado a pagar uma prestação alta, um aluguel alto. Então, como a gente não tem retorno, eu não acho justo que a gente penalize ainda mais aquele que é, quase que hipossuficiente. Porque o MEI, exceto aqueles que... lembrei de uma coisa interessante quando falei no MEI. Constata-se que muita gente tem aberto até MEI para poder, pagar menos de plano de saúde. Tá? Isso é fato. Tem muitas pessoas que tinham empresa, não fecham a empresa para poder manter o plano de saúde ativo, e outros estão abrindo MEI para poder ter um plano de saúde um pouco mais barato. Eu não sei como é que está, até bem pouco tempo atrás, até onde eu acompanhei, a ANS tinha uma resolução que exigia que o plano de saúde exigisse do contratante, pessoa jurídica, atividade nos últimos 6 meses, para evitar essa questão. O que eu acho também uma maldade, porque existe uma razão para o plano de saúde ser mais barato para a pessoa jurídica do que para a pessoa física. Então, nesses dois casos, tanto da pessoa que, mantém uma pessoa jurídica para pagar menos plano de saúde, ou que abre um MEI para pagar um plano de saúde mais barato, qual a orientação que eu daria para não ter problema na malha? Ou, em vindo a ter problema na malha, ter uma solução a seu contento. Veja bem, vou simplificar aqui falando de um caso só, quer dizer, igualando o MEI a qualquer outra pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica contrata um plano, primeiro, e essas pessoas que não são empregadas, a obrigação de fazer a DMED, aquela declaração de despesas médicas, é do plano de saúde, não é do contratante. Esse é o primeiro ponto. E aí você tem lá a sua empresa, e aí o plano de saúde diz, eu vou
contratar com você um plano de saúde, uma assistência, e se você tiver 10 vidas, isso vai custar R$500 cada vida. Cada pessoa vai pagar R$500. Se você tiver 100 vidas, esse custo cai para R$300. Por quê? Para o plano de saúde, quanto mais vidas, mais barato. É economia de escala. E você pega, abre a sua empresa e, além da sua família, você oferece para todo mundo. Quem está no meu plano de saúde da empresa, e você vai angariando pessoas. E o que acontece? Essas pessoas vão precisar pagar a você, porque você não está dando de graça esse plano de saúde. Você está permitindo que elas paguem menos, mas a sua empresa vai precisar ser reembolsada. Então, qual é a orientação que eu dou? Que essas pessoas que estão agregadas nesse plano de saúde empresarial façam um depósito, um cheque na contabilidade da empresa. Façam um pagamento à empresa, porque na hora que ela cair na malha e ela disser que tem um plano de saúde por aquela empresa tal, se o plano de saúde não informou para a Receita, através da DEMED, pessoalmente, cada pessoa, quanto custou, você vai ter que provar. E aí, com este cheque, você prova que você reembolsou a empresa. Tá? Especialmente para quem é o dono da empresa, o que eu vejo de errado e é comum? O dono da empresa recebe aquele dinheiro e ele vai e paga com o cheque dele, com a conta pessoal dele. Por quê? Porque a empresa nem existe. A empresa, de fato, não existe. Então, a empresa está inativa, ele usa aquele CNPJ só para ter o plano de saúde, ele recolhe o dinheiro dos beneficiários do plano, bota na conta dele e faz o pagamento. E aí você fica sem conseguir provar que você reembolsou à empresa aquele custo que você teve com o plano de saúde. A impressão que dá para o fiscal é o quê? Que você ganhou de graça aquele plano de saúde daquela empresa. Você era amigo do dono da empresa e a empresa resolveu lhe dar o plano de saúde de graça. E aí você não consegue deduzir, quer dizer, você não consegue convencer o fiscal de que você efetivamente teve aquela despesa. Ele vai glosar a sua despesa. Entenderam o que eu quis dizer? Então, nestes casos, se você entrou num plano de saúde de uma empresa e você acha que o plano de saúde não vai informar para a Receita aquele seu pagamento, o plano de saúde, pague a empresa através de um cheque e escreva atrás a que se destina aquele cheque. Este cheque destina-se ao ressarcimento do plano de saúde tal, de fulano, de ciclano, e se relaciona às pessoas. Paga com cheque, o dono da empresa vai depositar isso na conta da empresa, e aí paga a empresa com o cheque da empresa e você fica coberto. Ainda que não tenha informação do plano de saúde, quando for intimado na malha, você vai apresentar a cópia dos cheques, a cópia microfilmada, não é o canhoto do seu cheque, nem a xerox antes desse cheque ser compensado. Você pega a cópia compensada desses cheques e apresenta na malha. O fiscal com certeza vai liberar você da malha aceitando a sua despesa médica. Ok? Um outro detalhe, lembrando que na unidade familiar não se exige o ressarcimento da despesa. Então, digamos, tem lá o marido que contratou um plano de saúde e botou a família inteira no plano de saúde. Tá? Se a mulher e os filhos fazem declarações separadas, cada um tem o direito de diminuir, de considerar como dedução aquilo que ele pagou. E na unidade familiar não se exige que a mulher e os filhos, digamos, ressarçam essa despesa ao marido. Tá bom? Se não for na unidade familiar, é mais ou menos aquele caso que eu acabei de falar da empresa. O beneficiário vai ter que dar um cheque vai ter que provar que pagou ao titular do plano de saúde aquela despesa referente a ele. Ok? Certo. Tá. Eu não sei se eu estou falando rápido. Zenade, posso fazer uma pergunta aí? Pode sim, pode sim. Pode. Aproveitando esse gancho aí, tem empresas que pagam o plano de saúde integral para seus diretores, num programa geral. Contrata a apólice para empregado e diretores, no modo geral. Essa parte dos diretores, ela é salário indireto? Eu diria que no caso do plano de saúde, eu diria que não. Eu não consideraria, não. Tá. Isso tá, porque eu verifiquei que a base de cálculo da Previdência na IN 1971, ela não integra. Foi até um determinado período e hoje não fala mais em diretores. Ela integra a base de cálculo para fins previdenciários. O pagamento do plano de saúde? Sim. Até um determinado tempo,
ele dizia que, desde que fosse pago para todos os diretores, ele não integrava a base de cálculo. Agora, isso foi suprimido, essa parte de todos os diretores foi suprimida e ficou como sendo integrando a base de cálculo. Artigo 58 da 971. Essa também não é minha especialidade. Eu vou preferir não opinar. Mas aí tem incidência. Se ele considera salário indireto, passa a ter incidência imposto de renda na fonte e rendimento tributável na física. Então, boa observação, Vitorino. Essa é da IN, né? Repete aí, por favor. IN 971 de 2009, artigo 58. Obrigada, Vitorino. É bem antiga, né? 2009? Mas ela foi alterada, se não me... Essa alteração é a partir de 2017, se não me engano. Eu vou verificar aqui, até o final eu digo. Tá ótimo. Mais dúvidas? Eu preciso que vocês me alimentem com dúvidas para eu poder... Eu vou lembrando algumas coisinhas que eu vejo que, digamos, muitas pessoas não sabem ou se equivocam. Eu tento falar, mas eu preciso da ajuda de vocês para... Leônidas, tem uma pergunta aqui da Cida. Eu tenho uma pergunta aqui. Posso fazer? Tá. Alexandre, só um minutinho. Eu posso... que a Cida já fez 3 vezes aqui, que é sobre recebimento de aluguéis. Que, no caso, o locador não fez o carnê-leão. Então, ela quer saber como que o locador deve fazer nesse recebimento dos aluguéis que ele não fez o carnê-leão mensalmente. Ele vai ter que fazer a mesma coisa que o profissional liberal, né? Antes da entrega da declaração, ele apura tudo. O tratamento é o mesmo. Antes de entregar a declaração. Quer dizer, de preferência antes do prazo de entrega da declaração, antes de março. Isso. E agora, como o prazo está em junho, né? Ele pode até fazer isso, né? Foi prorrogado, sim. Aproveita agora. Entendeu, sim. Cida? Alexandre, pode fazer. Sim, Vitorino. Só para complementar. Sim, Vitorino. Vai dar o Vitorino complementar, depois eu falo. Diga, Vitorino. Até 10 de novembro de 2017, era permitido a dedução, não integrava a base de cálculo. Foi alterado isso por uma resolução, por uma instrução, acho que 1867. Tá, vamos à pergunta agora. Tá ótimo. Posso perguntar? Vitorino, depois haveria possibilidade, que eu acabei não anotando aqui, depois eu entrar em contato com você, você me passar, e seria interessante a gente mandar, eu pedi o pessoal que está participando dessa reunião, pudesse me mandar um e-mail, que aí eu encaminho o número dessa IN para o pessoal, para que eles fiquem interessados e saibam, né? Aí acho que seria interessante. E aproveito e mando também o telefone da Unafisco. E agora eu vou pedir para o Leônidas repetir o número. Então, para quem chegou, digamos, depois e não ouviu, o telefone do plantão fiscal virtual gratuito. Diga-se bem, é gratuito. Pode ligar entre 9 da manhã e 4 da tarde. 99976-3686. Repetindo, 99976-3686. É que eu vejo que nessas reuniões muita gente fica, digamos, inibida, não quer tratar, acha que o seu caso é diferente, fica com vergonha de perguntar. Então, digamos, nesse plantão fiscal é bom que o sigilo é absoluto, vai ser só eu e a pessoa perguntando, a resposta vai ser pessoal e sigilosa. Mas, chega, agora alguém queria perguntar, por favor. Assim, a Cida, só complementando, tá, Alexandre? Só um instantinho. A Cida está dizendo que não é o caso do locador, é o locatário, né?
em relação a recebimento de aluguéis, como faz para declarar quando o Cida, quem tem que recolher o carnê-leão é o locador, não o locatário. O locatário ele pode, na declaração, né, informar que ele pagou ao locador, informa lá o CPF e os valores e tem o código, não é isso, Leônidas? Sim, sim. Talvez o que eu esteja imaginando que ela está querendo saber, que é um caso relativamente comum, quando você aluga para uma pessoa jurídica, quando o locatário é uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela tem, por obrigação, reter na fonte ao pagar o aluguel. E, normalmente, as pessoas jurídicas retêm, só que, em alguns casos, por aperto de fluxo de caixa, ele acaba não recolhendo. Ele retém do locador, digamos, ele paga e entrega o líquido, fica com o imposto de renda e não repassa. E aí chega na hora de fazer a declaração, o locador acaba caindo na malha, por quê? Porque a Receita, digamos, verifica se houve recolhimento da fonte que foi retida daquele aluguel, se efetivamente foi recolhida. Se não tiver sido recolhida, ele vai cair na malha. E o entendimento da Receita é que até o prazo de entrega da declaração, até a data de entrega da declaração, a responsabilidade é do locador. A partir da data da entrega da declaração, a responsabilidade passa a ser dos dois. Então, o contribuinte, o que acontece? Se acontece uma coisa dessas, depois da entrega da declaração, esse locador vai ter que correr atrás do locatário e exigir na justiça o recolhimento, que isso é apropriação indébita. Quer dizer, o locador fica com o dinheiro dele e não recolheu. Porque sempre alguém... Não, mas é só para complementar. Pô, mas não, É bom. alguém, né? Tá? Então, eu imagino que a questão seja essa. Quer dizer, quando o locatário retém e não recolhe. Então, a orientação que eu dou para quem administra imóvel, exija sempre do seu, digamos, do locatário, o locatário, pessoa jurídica, o DARF de pagamento do mês anterior. Quando ele for pagar o mês, digo, opa, cadê o DARF do mês passado? Não deixe acumular, não, porque é comum as pessoas, digamos, no aperto, eu diria que a última coisa que as pessoas pagam é imposto. Então, se tiver alguma dificuldade, ele vai pagar tudo menos o imposto. E aí vai prejudicar o locador. Tá ok, obrigada. Eu acho que a Cida entendeu, né? Ela está dizendo aqui que entendeu. Alexandre, agora você pode. O microfone é seu. Desculpe aí. Muito obrigado. É uma pergunta rápida. Leônidas, eu recebi de um colega uma pessoa que tem vários investimentos no exterior e que recebe vários juros de bons, sei lá, 10, 12 papéis diferentes. É uma pessoa que tem muitos recursos. E o meu colega anterior, ele somava tudo, fazia apuração pela data direitinho, fazia um DARF só. Eu fui olhar para ver como é que é. Aparentemente, tem que ser um papel. Tá certo? Eu posso fazer um DARF só também. Mensal. Você apura por mês e paga. Eu não vejo necessidade de fazer por papel, não. Então tá bom. Lembrando que, digamos, tem dois tipos de rendimento nesses do exterior. Tem aquilo que é juro e tem o dividendo. Nesse caso é só juros mesmo. Não. É o resgate da aplicação. Você faz uma aplicação por um determinado tempo. Quando você resgata, se esse resgate for o equivalente a R$35.000, esse valor é isento. Ok? Tá, obrigado. Já o juro não tem isenção. Então, se você faz uma aplicação no exterior e $5.000, você recebeu de juros $5.000. $5.000, considerando o dólar a 5, você recebeu R$25.000. Desses R$25.000 é rendimento isento. Seria equivalente a R$50.000, você vai pagar sobre os R$50.000. Não é o que ultrapassa 35. Até 35 é isento. Passou de 35 é tributável. É o mesmo tratamento que se dá a ganho de capital para bens de pequeno valor. Se você vende, digamos, um quadro por R$30.000, uma obra de arte por R$30.000,
no mês, a soma dos bens de mesma natureza, se vendidos até R$35.000, é rendimento isento. Se passar de 35, você vai pagar 15% sobre tudo. Então é bom ficar atento na diferença do que é juro e o que é rendimento no final da aplicação. Valeu, muito obrigado. Esclareceu perfeitamente. Boa noite, obrigado. Leônidas. Oi, Jandira. Tudo bem? Dividendos aí tem que oferecer ao Carnê-Leão, não é isso? Desculpa, entrou um aviso aqui. Tá aí, eu acho que o nosso tempo deve estar acabando. Mas já está terminando. Você falou do fundo e da venda, né, de bens de pequeno valor. Isso, do juro e do resgate. Juros, isso. Quando tem um título de renda fixa. Agora, quando tem um fundo que paga dividendos, aí esse dividendo não tem isenção, não é isso mesmo? Não, eu tem que ser oferecido a é Carnê-Leão. equivalente a juros. É Carnê-Leão. Dividendo é equivalente a juros. E aí você não tem o limite de isenção. Certo. Tá bom, obrigada. Bom, pessoal, eu acho que o tempo está acabando. Eu queria aproveitar esses segundos finais para agradecer muitíssimo a todos vocês pelo carinho da participação. Eu espero, sinceramente, que eu tenha contribuído de alguma maneira para vocês nessa live. Me coloco à disposição no telefone do Plantão Fiscal. E, apesar de estar aposentado, eu digo o seguinte, especialmente nesses tempos de pandemia, eu digo que quem tem recurso, quem tem dinheiro, fez doação de comida. Eu, como não tenho condição de fazer doações financeiras, eu estou tentando doar aquilo que me é permitido, que é o meu conhecimento. E eu queria compartilhar isso com vocês e me colocar à disposição de vocês. Enquanto estive trabalhando, estarei, enquanto aposentado, pronto a colaborar com qualquer um de vocês. Isso me dá muito prazer. Nós agradecemos esse seu empenho, Leônia, e ficamos muito satisfeitos. Sempre o consideramos muito. Está falando Vitorino, posso falar também pela Unipec, que nós o recebemos lá algumas vezes. A gente até fez uma Unipec esse ano. Sabemos que podemos contar sempre com você. Vitorino, eu faço minhas suas palavras, porque eu, durante muitos anos mesmo, também pertencia à Unipec, né? E faço minhas suas palavras, porque mesmo estando lá no Sindicato dos Contabilistas, o Leônidas, eu conheci através do Onofre, e depois, quando eu fui para a BAME também, sempre o levei para lá, e o pessoal está sempre agradecido ao Leônidas pela receptividade dele, né? Ele está sempre nos ajudando muito. Isabel, a sua pergunta, depois eu vou passar para o Leônidas, ele vai lhe responder, tá? Bom, você me liga, amanhã você me liga. Pode deixar, vou ligar sim. Vou te ligar. Obrigada. Se ligar e eu não atender, que eu tenho esse telefone do Plantão Fiscal e tenho outro telefone. Quer dizer, ou eu estou numa ligação, mas todas as pessoas que ligam, se eu não posso atender, esperem que eu vou retornar. É na hora, prometo responder. Obrigada, parabéns. Tá muito obrigado por tudo. Tenham um bom final de noite, bom trabalho. E é o seguinte, obrigada, Leônidas. Tem muita gente ainda para entregar a declaração, hein? Hoje, até hoje, só 20.600.000 pessoas entregaram a declaração. A previsão são 32 milhões. Corram com isso. Tá bom? Ok, e vocês esperem. Espere para ver se a gente vai confirmar. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Na quinta-feira que vem, obrigada, doutora Zenaide. Foi excelente. Oi, Zenaide. Oi. Sim, a gente confirma. A gente confirma quinta-feira que vem. Tá ótimo. Obrigada. Pessoal, eu vou ter que sair aqui, estão me chamando para uma outra reunião agora de condomínio. É muito pior que essa. Essa foi boa. A vai ser dura. Um abração, pessoal. Ninguém merece. Boa sorte.